Graça e paz, gente. Bem-vindo a mais um vídeo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que eu estava lendo aqui em Judas, versículo 3 e 4. E eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com os irmãos. Judas escreve essa carta e ele fala assim, olha: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência ou esforço, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A ideia é que Judas vai escrever a sua carta, estava até vendo algum comentário, e esse comentário aqui é muito interessante. Esse é um comentário que eu já indiquei, o de Filipenses, mas era da mesma coleção. Eu achei muito interessante o que o comentarista ele comentou a respeito da carta. Que Judas ele sentiu uma necessidade de escrever essa carta rápida, até mesmo curta e objetiva. Você pode ver que a carta de Judas ela não é muito extensa. Eu achei muito interessante porque João também vai escrever uma carta quase seguindo a mesma linha. A segunda carta de João é muito rápida. Pedro também está seguindo uma mesma linha e ele já está falando de um assunto que Paulo já vinha trabalhando, Pedro, João, porque ali começou a infiltrar dentro da igreja falsos profetas. Se bem que Jesus, desde o começo do seu ministério, no nascimento da igreja, ele já advertia sobre os falsos profetas, sobre os mercenários, sobre os lobos que vão vir vestidos de ovelha. E eu achei muito interessante porque Judas ele vai falar assim: irmãos, eu fiz muito esforço para escrever para vocês a respeito da salvação que nós temos em comum, mas eu senti uma necessidade de exortar vocês a batalhar pela fé que nós recebemos de Deus. Ele vai falar, porque uns se infiltraram. Quando você pega no original, no grego, a palavra usada ali dá uma ideia que entrou, se infiltrou, veio de forma escondida, disfarçada, é mais ou menos assim a ideia que a palavra traz. E é como a gente falou no vídeo ontem, lobo vestido de ovelha, é mais ou menos a ideia, o sentido é mais ou menos assim. Então, Judas ele vai dar uma dica, vamos dizer assim, ele vai falar assim, ó, eu estou exortando vocês, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês batalhar, lutar, pelejar. Essa palavra batalhar dá sempre uma ideia de uma guerra. Então, diga-se de passagem, que Judas está dizendo que existe uma guerra interna e que nós temos que lutar. E essa guerra é para nós defendermos a nossa fé. A nossa fé. E no comentário que eu li, eu achei muito interessante, onde ele falou que nós temos que tomar muito cuidado com os inimigos internos. Os inimigos internos. Estava hoje conversando com um irmão no trabalho e falava para ele o seguinte: nós temos que saber o que nós pregamos quando vamos falar em público, porque
o público que eu digo não na igreja, fora da igreja. Porque nem todo mundo vê a Bíblia como nós vemos. Nem todo mundo trata a Bíblia como palavra de Deus, como inerrante. Alguns tratam a Bíblia como um simples livro, não inspirado por Deus. Então, não tem como você trabalhar a doutrina com quem não crê na veracidade da Bíblia. Não tem como trabalhar a doutrina para quem é ateu, como se dizer assim, não tem como. Então, primeiro ele precisa ter um ponto de vista cristão, que a Bíblia é nossa regra de fé, inerrante, cremos que é a palavra de Deus inspirada e preservada. Se nós temos a mesma convicção, aí sim nós podemos trabalhar questões bíblicas ou teológicas. Se ele não crê, então nós não precisamos. Então, esse tipo de assunto para quem é fora da igreja nem não se questiona. Agora, Judas, ele vai exortar a batalhar porque era uma luta interna, era dentro da igreja. Então, esses falsos ensinadores, esses falsos profetas, segundo alguns comentaristas, vai dizer que ali no finalzinho, primeiro século ali, na época já dos apóstolos, por isso que as cartas têm essa, tipo, esse assunto específico muito sobre defesa de fé. Por quê? Porque havia um grupo de itinerantes que se dizia apóstolos, dizia usado por Deus, e eles saíam de igreja em igreja implantando falsas doutrinas, falsas heresias. E Judas identificou que na igreja ali chegou esse grupo, né? Quando chegou esse grupo ali, então ele escreve rapidamente a sua carta e fala assim: irmão, nós temos que aprender a batalhar pela fé. Então, a mesma ideia que Judas tem ali, nós temos que trazer hoje para a igreja. Nós temos que batalhar pela fé. A intenção dos vídeos que eu gravo eu sigo essa linha, é batalhar pela fé, advertir você que existem sim falsos profetas, pessoas que estão mudando o evangelho, porque o apóstolo Paulo, ele vai ser bem categórico quando ele vai falar assim: olha, mesmo que eu ou algum dos apóstolos, ou até mesmo um anjo do céu vos ensinar um outro evangelho além do que vocês já receberam, seja anátema, seja maldito. Então, o propósito de Jesus foi estabelecer o reino de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus que vem alcançar os homens. Então, a mensagem do evangelho verdadeiro é trazer a salvação aos homens de forma que ele possa de novo se relacionar com Deus. Aquilo que foi tirado no pecado original de Adão. Então, este é o viés do Evangelho, é o propósito do Evangelho. Agora, hoje, no nosso meio, mudou o foco do Evangelho. O Evangelho hoje, para muitas pessoas, é prosperidade. Mostrar que o homem é poderoso. Mostrar que o homem é um evangelho egocêntrico. Você pode ver isso nas pregações, você pode ver isso nos louvores, porque os louvores hoje não falam tanto de Jesus, de Deus exaltando o Senhor, não, é exaltando o homem. Até nós estamos mais preocupados com palavras bonitas, e as letras hoje que mais faz sucesso é que você vai subir no palco, que você vai ter uma vitória com sabor de mel, você é campeão, você é vencedor, você vai vencer, você é precioso, você é como um ouro, você é isso, você é aquilo, Deus vai te dar, você vai receber, você vai tomar posse, o seu telefone vai tocar, você vai receber vitória. É uma carga de música exaltando um homem, não a Deus. E os pregadores querem mostrar que são poderosos, que são cheios de poder. Então, mudaram o foco. E pouco se fala hoje da salvação. Pouco se fala hoje da salvação.
Tem crente que, se você for falar com ele sobre salvação, ele desconhece o assunto. Ele desconhece o assunto. Então pense bem. Diga não à teologia da prosperidade. Ela é uma heresia satânica maldita que se infiltrou na igreja de Cristo para tirar o verdadeiro evangelho dos púlpitos, para enganar a mente dos ouvintes e para tirar o foco, para que as pessoas não enxerguem a Bíblia como ela foi escrita. Então essa teologia da prosperidade, ela veio para arrebentar com tudo. Diga não. Diga sim para a palavra de Deus. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o nosso vídeo e deixe o seu like. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Graça e paz.